comunidade Paz e Bem da Pós TV 247 do canal Filosofia em Movimento. Eu sou Carla Pavão, estamos aqui por Mulheres e Mitos, continuando o livro O Martelo das Feiticeiras, Maleus Maleficaram, com a Fernanda Carlos Borges. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Tudo bem, gente? Então vamos continuar, né? Aliás, hoje é um dia feliz. Hoje a gente está gravando na quarta-feira. Hoje foi o pronunciamento do Lula, uma entrevista coletiva de 2 horas que foi lindíssima. Eu fiquei eufórica a tarde toda, né? Acompanhei. Ouvir o Lula dar esperanças, né? Um super líder político, né? Incrível, né? Incrível. Bom, então tá. Bom, vamos para a leitura, né, terrível deste livro terrível, que vocês estão gostando, gente. Eu sempre fico insegura de ler trechos e comentar, porque é um conteúdo muito horroroso, anti-mulher, na cara dura, não é nem disfarçado, né? Mas eu vejo pelos comentários que vocês estão gostando, que vocês acham bom saber, né, como é que esse pensamento foi construído. E eu também acho, né? Eu acho terrível, mas também acho que é importante a gente saber para a gente não ser pego de surpresa, né? A gente não viu, por exemplo, o terraplanismo ser desenvolvido e o terraplanismo está aí hoje, porque a gente não viu, né? A gente não sabia, não estava lá, não tinha nada a ver com isso. Então é bom a gente saber que isso aqui existe, que essas ideias estão aí, né? Então, a gente vai vou trazer para vocês um trechinho da questão 7, que eles se questionam assim: se as bruxas são capazes de desviar o intelecto dos homens para o autor ou para o ódio. Quem está chegando hoje, que livro é esse? Esse é um livro que chama Maleus Maleficaram, ou Martelo das Feiticeiras, está traduzido pelo português como um documento histórico, assim, do pensamento inquisidor. E aqui nesse livro eles explicam quem são as bruxas, a relação das bruxas com os demônios, e, enfim, tem toda uma fundamentação para falar como são as artimanhas da bruxa para justificar a matança de centenas e centenas mesmo de mulheres, né, naquele período em que a caça às bruxas estava no auge, né? Então, esse é o livro que a gente está lendo, para quem está chegando agora e não se assustar. Então, essa questão 7 é enorme, porque ele explica 1000 coisas, detalhes, sim, fica viajando em 1000 coisas, não vou entrar em detalhes, eu vou trazer uma questão central para vocês, né? Que é aqui que ele fundamenta como é que a bruxa, com o auxílio do diabo, faz com que os homens se apaixonem e fiquem enlouquecidos por ela. Porque nesse livro, o que eles defendem é essa ideia, né? Como é que o demônio, então, seduz a mulher, e ela então se torna uma bruxa e ganha poderes, e com isso ela então seduz os homens para tirá-lo do caminho de Deus. Esse é o argumento. Então a coisa vai pela paixão sexual, assim, né? O enfeitiçado fica apaixonado. Então isso aqui é muito terrível também, porque esse é um pensamento anti-mulher mesmo, e eles jogam a responsabilidade pela paixão do cara na pobre da mulher, né? Na pobre da mulher, né? Então, eu vou ler para vocês aqui 2 trechos, para você, porque é enorme, são várias páginas. E daí não daria para ler tudo. Então, eles assim, bom, os demônios aprenderam que os homens podem ficar obcecados por imagens mentais. Então, por exemplo, a imagem do ouro, né, pode causar nos homens uma obsessão pelo ouro. E que os demônios perceberam que a humanidade é capaz de fazer isso, então eles aprenderam a criar imagens mentais nos homens mesmo, homens macho, né, com órgão sexual masculino, aprenderam que eles podem fazer isso, criar essas imagens obsessivas pelas mulheres, que são as bruxas, e aí então as bruxas podem dominar os homens. Essa é a tese, e ele fica citando doutores da igreja, alguns filósofos, corrompendo tudo, que é o que eles sabem fazer, né? E, enfim, e aí eu vou ler um trechinho, então, que fala disso. Então, tendo os demônios aprendido pela observação dos atos humanos, a que paixões estão os homens mais propensos, a que paixão, no caso, ele vai dizer, então, a paixão pelas mulheres, ou pela lascívia, né? Pela luxúria, incitam-nos ao amor e ao ódio desmedidos, imprimindo-lhes na imaginação seu propósito da forma mais forte e eficaz. E isso lhes é muito fácil, pois ao amante é fácil recordar a imagem de sua amada, retendo-a prazerosamente em seus pensamentos. Então, qual é a estratégia da bruxa para os inquisidores? Ela produz uma paixão no cara, tem um encontro lascívio com ele,
porque é assim que eles acham que acontece. Eles estão muito tarados, tá? Eles só pensam em sexo. Olha, eles são super tarados. Tarado, é impressionante mesmo, né? Então, a bruxa vai lá, tem os prazeres com o homem e, com a ajuda do demônio, imprime na mente do homem a imagem da mulher. Então, com aquela imagem, ele fica obcecado pela mulher e sob o controle da bruxa. Essa é a teoria. Aí ele conta uma história aqui para provar isso, né? Sabemos do caso de uma velha mulher, que, segundo o relato dos irmãos de um certo mosteiro, desta forma, não só enfeitiçou sucessivamente 3 abades, quer dizer, 3 abades tiveram caso com uma mulher, a culpa é dela, que é bruxa, como os matou, e, da mesma maneira, fez enlouquecer um quarto. Agora sim, gente, esse cara é um cara que está contando histórias do tipo: eu visitei a casa de uma mulher que tinha uma árvore em que os frutos eram pênis. Então, as histórias que ele conta são muito suspeitas, né? Então, há uma bruxa que enfeitiçou 4 abades de um mosteiro, uma mulher velha, né? Pois confessou ela publicamente sem medo. Aí, quando ela foi pega, né, ela, brava, disse: assim fiz e assim faço, e não me podem resistir pelo muito que cometeram, por muito que comeram do meu estrume. Então, ela está dizendo assim: fiz e assim faço, e ainda comeram o meu estrume. Fiquei imaginando que situação é essa em que uma mulher furiosa, velha, diz: fiz, faço e ainda comeram, ainda fiz comer o cocô que eu fiz. Né? Que história é essa que ele está contando desse jeito, né? Enfim. Parece aquela brincadeira infantil de vaca amarela, né? Vaca amarela. Coisa estranha. Ainda disse que ela põe à mostra uma parte do braço, que ela ainda faz assim, né? Devo admitir que, como não dispunhamos de argumentos evidentes para processá-la ou para trazê-la a julgamento, ainda está viva até hoje. Então, essa história aqui também é muito mal contada, porque ela matou 3 pessoas. Como não, ele está dizendo, afirmando que ela matou três abades, mas não tinha um argumento suficiente para processá-la, então por que ele diz que foi ela que matou? Então, aqui possivelmente faz parte de toda a superstição que eles têm, que é assim: uma pessoa que morre, adoece sem uma explicação do conhecimento daquela época, só pode ser uma ação de uma bruxa. Um homem ficou infértil, só pode ser ação de uma bruxa. Os animais estão adoecendo, né, no potreiro, é uma ação de uma bruxa. Uma criança morre, é a ação de uma bruxa. Então, aqui, possivelmente, eles morreram e ele está deduzindo que foi por causa desta mulher, né? Porque se fosse de fato ela que tivesse matado, evidentemente, eles teriam razões para trazê-la ao julgamento, né? Mas mais para frente vocês vão ficar mais chocados ainda, porque eu vou contar 1000 histórias de como que eles criavam artimanhas para pegar uma bruxa, mesmo que não tivesse uma prova mais evidente. Mas aqui ele dá uma... Aqui até me surpreendi, como assim deixaram ela escapar, porque quando eles decidiam pegar uma mulher, vocês vão entender qual era o processo, que aqui ele explica o processo ponto por ponto, vocês vão ficar chocadas. Enfim, aí então essa mulher está viva até hoje. Quando eu li aqui, eu falei: ai, que bom, ela sobreviveu, né? Bom, aí aqui mais para frente, ele vai dizer assim, continuando a falar sobre essa questão da paixão masculina, que é uma ação da bruxa apoiada pelo demônio, né? Então ele diz assim: pode-se indagar da possibilidade de a paixão desenfreada ser causada não pelo diabo, mas tão somente pela bruxa. A esta indagação se pode responder de várias maneiras. Primeiro, se o homem tentado tem uma esposa bela e honesta, bela e honesta, então ele quer dizer assim: olha, se um homem tem uma esposa bela e honesta e ainda assim sai com outra mulher, não tem por que ele sair com outra mulher, portanto, esta outra mulher só pode ser bruxa. Esse é o raciocínio. Em segundo lugar, se o juízo da razão se acha de tal forma agriolhado que seja por anos, seja por palavras, não, que seja por atos, seja por palavras, seja mesmo por culpa, lhe é impossível resistir ao desejo lascívio. Então ele está dizendo assim: olha, você consegue entender que o homem está enfeitiçado porque ele não resiste à lascívia. Então você vê como eles são tarados. Como eles são tarados. A fantasia sexual deles é uma coisa assustadora, e depois a gente, só que assim, e também extremamente contida, e uma coisa assim de perversão mesmo, porque depois você vai ver como que isso se expressa na tortura, que é uma coisa horrorosa, que a gente ainda vai chegar lá, que a gente está aqui no começo do livro, mais ou menos. Isso.
que é essa coisa que a gente ouve hoje aqui no Brasil, né, desse prazer pela tortura, né, gostar, sabe? Existe uma coisa assim perversa, carnal, que é a verdadeira pornografia, né? Que é o assunto que o digníssimo aí falou que não te estupro porque você não merece. Pelo terror da Dilma Rousseff, vocês percebem como isso é carnal no sentido assim da carne pornográfica, né? Daquela carne sem sujeito, aquela carne sem gente, aquela carne sem subjetividade. É esse gozo assassino sem sujeito, né? Então é esse o espírito da coisa, né? Essa mesma forma assim de estruturar essa relação com o corpo, né? Em terceiro lugar, sobretudo, quando não consegue conter-se e se vê forçado, apesar da dificuldade da jornada, a transpor grandes distâncias, de dia ou à noite, para consumar seu desejo lascívio. Ou seja, essa é a prova de que o cara está dominado por uma bruxa e pelo demônio, né? Isso significa assim, gente, o cara tá na casa, o cara tá lá de madrugada, um frio, vamos pegar um frio europeu, inverno, e aí não tinha carro, não tinha trem, não tinha nada, né? A gente está falando aqui final da Idade Média, transição para a moderna. O cara põe uma bota, põe uma botina, põe um casaco, põe um chapéu e anda quilômetros para encontrar uma mulher. Ele não pode, o que ele está dizendo aqui, ele não pode estar em sã consciência se ele fizer isso. Só para se entregar aos prazeres lascívios com a mulher. Ele só pode estar enfeitiçado. Então, essa mulher possivelmente é uma bruxa. Era assim que eles iam identificando as bruxas. Fernanda, você acha que a gente está vivendo uma nova Idade Média? Ainda não, né? Estamos lutando para que não, né? Agora, olha, esse pensamento bolsolavista, eles têm uma paixão pela... Eles têm, dá para perceber por exemplo, o Olavo de Carvalho, eu já vi ele criticando o pensamento moderno, a racionalidade moderna, o ceticismo moderno, a diminuição do poder da religião no desenvolvimento da modernidade. Então, supõe-se que ele tem algum interesse. Tem gente já que fez isso, que pesquisou o interesse intelectual dele por um pensador que acharia importante a gente voltar a essa teocracia, né? Medieval, né? Não chegamos lá. Se tivéssemos chegado lá, nós não estávamos aqui, né, Carla? Mas são esses esporos dessas culturas que terminam e permanecem na logosfera e que vão caindo em terrenos férteis. Por isso que a política é contínua, por isso que a política é constante, por isso que o pensamento é um trabalho constante. E o trabalho político do pensamento é um trabalho constante também, né? Aí diz, pois como diz São João Crisóstomo a respeito de Mateus 20, que trata do juramento montado por Jesus. Quando o demônio possui a vontade do homem pelo pecado, ele o transporta para onde quiser. Explicando, então, essas pessoas, esses homens que viajam a longa distância em situações não boas, né, não favoráveis, vamos supor, um frio de madrugada para encontrar uma mulher, né? Então, só pode ser o demônio movendo o homem, né? É por meio da bruxa, do feitiço da bruxa. E, em quarto lugar, é demonstrado pelo fato de que, às vezes, são súbita e inesperadamente levados para longe, noutras, transformados, de sorte a nada impedir que ele vá lá encontrar essa mulher, essa bruxa, né? É também demonstrada pela hediondez do seu aspecto. Ele fala em o homem que faz isso está com aspecto hediondo, porque ele está possuído pela bruxa, né? Será que esses homens, né, todos, grande parte nesse período, eles eram tão impotentes que eles empoderavam o diabo e as bruxas para assumir esse lugar deles que não existia? Porque não é possível. É apenas um argumento de achar um inimigo interno, né? De achar uma outra pessoa para responsabilizar pelos seus próprios dramas. Mas não é só uma coisa psicológica, porque aqui na abertura, na apresentação desse livro, quem for atrás vai ler, né? Vai achar. A Rosemary Muraro, ela conta também que era um período, depois de muitas guerras, cruzadas, tudo isso, tinha muitas mulheres viúvas que herdaram muitas terras, então tinha muitas mulheres
poderosas, ricas, com muitas terras. E as mulheres também tinham o poder da medicina tradicional, e elas também eram as parteiras, enfim, era um período em que mulheres estavam conquistando um certo poder econômico e simbólico, né? Então, de fato, foi uma coisa de levar a mulher para um lugar desprovido de poder, né? E é o que a gente vê hoje também tem uma ascensão machista horrorosa, que a gente vê nesse neofascismo emergente e em algumas religiões também oportunistas, né? Justamente no momento em que nós, hoje, as mulheres, temos muito poder, né? Conquistamos mais poder social. A gente pode trabalhar, a gente pode decidir por conta própria pegar um avião sem pedir autorização de um homem, né? A gente pode gerenciar os nossos próprios recursos econômicos. A gente conquistou essa autonomia, né? E poder também, tivemos uma presidenta, as mulheres se candidatam a cargos políticos, graças às sufragistas, né, que conseguiram isso na modernidade, com o avanço da modernidade. Então, de repente, a gente vê essas reações machistas contra este novo tipo de poder público, de poder social que as mulheres conquistaram, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho da Rosemarie Muraro, né, em que ela fala isso logo na apresentação, na página 13. Ela diz assim: na Alta Idade Média, a condição das mulheres floresce. Elas têm acesso às artes, às ciências, à literatura. Teve uma monja que foi o único poeta da Europa durante 5 séculos. Isso acontece durante as Cruzadas, período em que não só a Igreja alcança seu maior poder temporal, como também o mundo se prepara para as grandes transformações que viria séculos mais tarde com a Renascença. E é logo depois dessa época, no período que vai do fim do século XIV até meados do século XVIII, que aconteceu o fenômeno generalizado em toda a Europa, a repressão sistemática do feminino. Estamos nos referindo aos 4 séculos de caça às bruxas. Aí ela cita aqui uma pesquisadora que dá estatísticas aterradoras do que foi a queima de mulheres feiticeiras em fogueiras durante esses 4 séculos. A extensão da caça às bruxas é espantosa. No fim do século XV e no começo do século XVI, houve milhares e milhares de execuções. Usualmente eram queimadas vivas na fogueira, na Alemanha, na Itália e em outros países. A partir de meados do século XVI, o terror se espalhou por toda a Europa, começando pela França e pela Inglaterra. Um escritor estimou o número de execuções em 600 por ano para certas cidades. Gente, estão pensando em cidades pequenininhas, está falando não existia cidade como São Paulo, né? São todas cidades rurais, pequenas, né? Ou assim, apenas começando o desenvolvimento dos centros urbanos, então são cidades... Então, é muita gente, 600 por ano, em certas cidades. É muita gente. Uma média de 2 por dia, exceto aos domingos. Duas execuções de bruxas por dia na fogueira. Bruxas não, né? De mulheres que eram condenadas como bruxas. 900 bruxas foram executadas num único ano, numa determinada área da Alemanha, e cerca de 1.000 na diocese de Como. Em Toulouse, 400 foram assassinadas num único dia. 400. Em 1585, 2 aldeias foram deixadas apenas com 2 mulheres moradoras em cada uma. Todas as mulheres, exceto 2, não foram mortas. Muitos escritores estimaram que o número total de mulheres executadas subia à casa dos milhões, e as mulheres constituíram 85% de todos os bruxos e bruxas que foram executados. Então, aqui ela mostra esses dados para dizer, foi uma guerra contra mulheres, não tem conversa, não é uma coisa anticiência. Tinha também foram perseguidos por heresia. Mas esse livro aqui, ele vai dizer que a bruxaria era pior do que a heresia, considerado um mal muito maior. Ou seja, as mulheres eram muito mais perigosas que o Giordano Bruno. É isso, resumidamente. O Giordano Bruno, nossa, herege, tá, ruim. Pegaram, mas a bruxaria é pior ainda do que isso. Ela está no foco das atenções desse período da Inquisição, né? Olha, desde a mais remota antiguidade, as mulheres eram as curadoras populares, as parteiras, enfim, detiam o saber próprio, que lhes era transmitido de geração em geração. Aí fala, na Idade Média, esse saber se aprofunda, as mulheres camponesas pobres
desenvolver esse conhecimento, porque elas não tinham quem cuidasse delas, né? Então, elas eram parteiras que viajavam de casa em casa, tinham muita influência. Mais tarde, elas vieram a representar uma ameaça. Em primeiro lugar, ao poder médico, que vinha tomando o corpo através de universidades no interior do sistema feudal. Em segundo lugar, porque formavam organizações pontuais, comunidades, que, ao se juntarem, formavam vastas confrarias de parteiras, né? As quais trocavam entre si os segredos da cura do corpo e, muitas vezes, da alma. Parteiras e curandeiras, médicas, né? Médicas com aquela medicina da época. Mais tarde ainda, essas mulheres vieram a participar das revoltas camponesas, que precederam a centralização dos feudos, os quais, posteriormente, dariam origem às futuras nações. Então, além delas terem esse poder, né, todo, elas também, essas confrarias das parteiras e das curandeiras, também possibilitavam uma organização política para participar das revoluções camponesas, né? Então, não foi a troco de nada que criaram essa perseguição, né? O poder disperso e frouxo do sistema feudal, para sobreviver, é obrigado, a partir do fim do século XIII, a centralizar, a hierarquizar e a se organizar com métodos políticos e ideológicos mais modernos, né? E aí, enfim, a religião católica e mais tarde a protestante contribuem, né, de maneira decisiva para essa centralização do poder masculino e contra os camponeses, e fizeram através dos tribunais da Inquisição, que varreram a Europa de norte a sul, leste a oeste, torturando e assassinando em massa aqueles que eram julgados heréticos ou bruxos. Este expurgo visava recolocar dentro das regras de comportamento dominante as massas camponesas, submetidas muitas vezes aos mais ferozes excessos dos seus senhores, expostas à fome, à peste e à guerra em que se rebelavam, e principalmente as mulheres, né? Aí que ele vai explicar, ela explica também por que principalmente as mulheres, são coisas essas que a gente vai desenvolvendo aqui. Vemos assim que na mesma época em que o mundo está entrando na Renascença, que isso aqui é bem a época o início da Renascença, em que as mulheres mais foram mortas, né? Então ela fala, né? Vemos assim que na mesma época em que o mundo está entrando na Renascença, que virá a dar na Cidade das Luzes, processa-se a mais delirante perseguição às mulheres e ao prazer. Tudo aquilo que já estava no embrião do segundo capítulo do Gênesis torna-se agora sinistramente concreto. Se nas culturas da coleta as mulheres eram quase sagradas por poderem ser férteis, e, portanto, eram as grandes estimuladoras da fecundidade da natureza, agora elas são, por sua capacidade orgástica, né, no pensamento deles, as causadoras de todo o flagelo a essa mesma natureza. Sim, porque as feiticeiras se encontram apenas entre as mulheres orgásticas e ambiciosas. Já li aqui para vocês quando eles explicam isso, né? E ambiciosas, a Revolução das Camponesas, as grandes proprietárias de terra, tudo isso que a gente está falando, né? As organizações das parteiras, as confrarias, das curandeiras. Isto é, aquelas que não tinham sexualidade ainda normatizada e procuravam impor-se ao domínio público, que eles queriam que fosse exclusivo dos homens. Enfim, gente. Então, já li demais, né? Mas é bom que a gente... Era uma perseguição econômica também, política, né? Sim, sempre é. Controle sempre envolve poder. Então, para vocês que nos assistiram, chegamos ao fim de mais um Mulheres e Mitos, pedindo que curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais Filosofia e Movimento, Paz e Bem, Pós TV 247. Um beijo grande, obrigada. É cheio de superstição, é cheio de golpe retórico. É uma coisa assustadora, terrível. Por isso que eu falo, é um livro perigoso para a gente estar lendo aqui. Mas a gente já conversou sobre isso, inclusive vocês deram palpite, né? Melhor fazer de conta que isso não existe. Está aqui o livro, publicado em português em várias línguas, né? A gente faz de conta que não existe ou a gente traz isso à luz e diz, olha, isso existe e vamos ficar ligado. Né? Então tá bom, gente. Obrigada e Obrigada, paz e bem. gente. Obrigada, tchau.